Bem-vindo ao canal Escatológico. Então, esse artigo que eu mencionei, sugiro que você assista ao vídeo introdução desta série. O mencionado artigo parece ser uma tentativa de responder à pergunta: quem são os judeus? Entretanto, apresenta pouca base na escritura, com vistas a apoiar o seu argumento. Parece estar motivado apenas por um desejo de compreender a mentalidade e caráter da cabala que está por trás da vindoura nova ordem mundial, especificamente a horrenda desconsideração deles pela vida humana e seu prazer evidente em atacar o cristianismo. Mas o artigo, se você for ler, contém sérios erros, tá? Se você quiser ter acesso ao artigo, eu vou colocar aí um link na descrição. Para o Sr. Shilhav, quem são os judeus? Provavelmente será bem melhor respondermos essa pergunta depois de olharmos mais de perto os erros que ele cometeu nesse seu artigo, tá? Voltemos à Bíblia. A Bíblia nos diz que Deus escolheu os filhos de Abraão por meio da linhagem de Isaac e Jacó para serem seu povo. Não há disputa com relação a isso, concordam? Entretanto, eles tiveram imensas dificuldades em viver debaixo da aliança com a qual tinham concordado com Deus. Repetidamente, a própria palavra de Deus nos diz que quando o povo dele, a quem conhecemos como a nação de Israel ou filhos de Israel, desconsideraram os mandamentos dele e persistiram em seus caminhos rebeldes, adorando outros deuses, eles foram punidos. Deus os puniu. Isso envolveu o banimento deles da terra de Israel, que Deus deu para a nação e cuja extensão ele previamente definiu. E ele os enviou para o exílio. Algumas vezes eles ficaram exilados dentro de sua própria terra, se escondendo nas colinas e nas cavernas, enquanto uma ou mais nações conquistadoras os exploravam e oprimiam. Todas as vezes que isso ocorreu, eles se arrependeram e invocaram o santo nome do Senhor. Essa desobediência repetida, eventualmente, levou à divisão da terra em uma porção setentrional e outra sulista. A porção setentrional, conhecida como Israel ou Efraim, aderiu amplamente à idolatria, em tão grande medida que, apesar das advertências dos muitos profetas que o Senhor enviou para corrigi-los de seus maus caminhos, a maior parte da população foi desarraigada da terra e finalmente enviada para o exílio. Isto deixou somente a porção sulista, conhecida como Judá, em conjunto com Benjamim. Entretanto, eles deixaram de aprender com a lição de Efraim e também afundaram ainda mais na idolatria. O Senhor, por sua vez, enviou o profeta Jeremias, bem como outros profetas, para corrigi-los, mas os habitantes do reino sulista se recusaram a se arrepender. Como resultado disso, o reino foi conquistado em 586 a.C. A maior parte da população foi morta ou levada para o cativeiro. Jerusalém foi saqueada e queimada, e o templo, a própria casa de Deus, foi completamente destruído. Quem fez tudo isso? Os reis Tiglat-Pileser, Salmaneser ou Nabucodonosor? Não, nenhum desses, tá? Foi o próprio Deus que infligiu esses terríveis julgamentos sobre o povo que ele tinha escolhido. Foi por meio desses julgamentos de ira que Deus deu ao seu povo aquilo que ele merecia. Para qualquer observador sensato, incluindo as nações que estavam ao redor da terra de Israel, o Deus de Israel tinha desistido de seu povo. Mas sabemos que este não foi o caso. Ao mesmo tempo que os enviou para o exílio em 586 a.C., ele mesmo lhes disse, para sua consolação, que a punição duraria 70 anos. Ele até contou esse período a partir da primeira invasão dos babilônios, em 606 a.C., e não a partir de 586 a.C. Assim, em 536 a.C., eles receberam a permissão de retornar à terra de Israel e reconstruírem Jerusalém.
Eles até receberam os recursos e materiais que necessitavam para dar início à reconstrução do templo. Esses eventos nos dizem muito sobre o relacionamento entre Deus e seu povo. Eles eram desobedientes e rebeldes. Apenas leia a Bíblia para você comprovar isso que nós estamos falando. Eles eram cheios de orgulho e caíam em todos os tipos de idolatria e depravação. Portanto, por que o Senhor Deus os trouxe de volta no ano 536 a.C.? Que grande evidência eles tinham mostrado de arrependimento e coração contrito por tudo o que fizeram? A palavra de Deus não se refere aqui ou em outra parte a qualquer mérito recém-encontrado nesse povo exilado. A não ser que o próprio Deus nos dissesse a razão, nunca saberíamos por que ele os levou de volta à terra. Surpreendentemente, a razão nos é apresentada antes de o exílio acontecer. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 12, 22. Diz assim: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Os críticos modernos, que são esses que estamos agora tentando rebater, eles precisam considerar essas palavras com muito cuidado. Eles contêm a chave para compreender o que está acontecendo com esse povo na atualidade. Essas palavras revelam o princípio da preservação desse povo em toda a história e o que deverá acontecer com ele no fim dos tempos. Tais palavras expressam a vontade determinada de Deus. O Senhor está dizendo que aprouve a ele fazer dos filhos de Jacó seu povo e que não os desamparará. E você quer ir contra isso? É você que vai contra a vontade do Todo-Poderoso? Tá bom, meu amigo. Continue assim. E a palavra fala: porque Deus não vai desampará-los? O versículo que acabamos de ler diz bem claramente: por amor ao seu grande nome. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, só por isso, não somos solicitados a examinar a lógica que está por trás da decisão de Deus. Não somos solicitados a avaliar ou julgar tal decisão. Tampouco somos solicitados a compreendê-la. Entretanto, como servos fiéis de Deus e de seu Filho maravilhoso, Jesus Cristo, somos solicitados a aceitá-la. Como cristãos, nós também somos salvos pela mesma razão inexplicável e incompreensível. Você acha que você tem alguma vantagem diante de Deus? Leia Romanos, meu amigo. Diz lá que o judeu, o grego, que todos estão destituídos da glória de Deus. Davi disse no Salmo 23, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O perdão dos nossos pecados depende totalmente da seguinte verdade surpreendente: ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação. Salmo 79, 9. Abra aí a sua Bíblia e leia. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos, e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Nosso Pai Celestial, Ele nos escolheu, Ele escolheu nos salvar, não por algum mérito que existe em nós, mas por amor ao seu grande nome. Ele fez exatamente o mesmo comprometimento com os filhos de Israel. Em cada caso, a salvação é possível por meio da fé no sangue de Cristo. Por esta razão, e esta razão somente, muitos já foram salvos em toda a história, e muitos mais serão salvos, tanto judeus e gentios, nos próximos anos. E é isso que tem ocorrido na história da humanidade. Se o Senhor abandonasse Israel como uma nação, depois de o ter escolhido, então Satanás teria vencido. Ele teria conseguido estorvar aquilo que Deus tinha ordenado claramente. Mas isto jamais vai acontecer. Moisés se refere a isso quando fala da salvação da nação de Israel da fornalha de ferro do Egito do faraó.
Está aí em Deuteronômio 4:20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Deus aqui está expressando sua soberania absoluta. Não depende de você, não depende de quem quer e nem de quem corre, diz a palavra, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus coloca qualquer pretensão humana, que é sempre ridícula, por terra, tá? Deus está expressando a sua soberania absoluta pela conclusão perfeita de tudo o que ele prometeu realizar. Ele vai realizar, como Davi disse, fazer conhecido o seu poder. Não há nada que Satanás ou os homens caídos possam fazer para estorvar ou impedir a santa vontade de Deus. Quando os judeus, como uma nação, rejeitaram a Cristo em sua primeira vinda, eles foram lançados em um exílio muito longo e doloroso, de longe pior do que qualquer coisa que tinham enfrentado antes. A palavra de Deus torna isso perfeitamente claro, que eles estão sendo julgados como uma nação, e se este é o caso, então eles ainda existem como uma nação, um povo plenamente identificável aos olhos de Deus. Não é difícil entender isso. Deus está vigiando e cuidando deles durante seu atual tempo de exílio, mesmo que vivam em total apostasia. Eles ainda estão em rebelião, querendo encontrar salvação por meio de seus próprios esforços. O que a maioria dos gentios e de muitos religiosos que confessam uma determinada religião também perseguem. É a salvação por meio de seus próprios esforços. Eles ainda têm de chegar, os judeus, até o ponto em que não dependam mais de sua própria força, assim como todo ser humano, tá? Mas em vez disso, eles se voltem unanimemente ou em conjunto para o Senhor Deus Todo-Poderoso que os fez e para seu Filho Jesus Cristo. O Senhor Jesus se referiu a esse momento solene da seguinte forma, em Mateus 23:39. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele falou estas palavras em seu último discurso público ao povo de Israel para a própria nação. Eles não o veriam mais dali para frente. Após a ressurreição, ele apareceu somente aos discípulos e nunca para a nação de Israel. Satanás quer tornar impossível para Israel, como uma nação, fazer como Jesus disse. Ele deseja destruí-los antes que eles possam proferir aquelas palavras proféticas. Bendito que vem em nome do Senhor. Para fazer isso, Satanás precisa vir sobre eles subitamente com força massacrante. Isto envolve uma de suas grandes enganações, convencendo os mestres apóstatas de Israel que eles estão administrando o mundo e são, portanto, invencíveis. Uma grande proporção da população judaica na terra neste tempo, bem como aqueles que os odeiam, já acreditam nesta mentira. O apóstolo Paulo disse: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos 11:25. Esta é uma passagem importante, pois sabemos que especifica um período excepcionalmente longo de tempo. Vamos ler também Lucas 21:24, que diz: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. A plenitude dos gentios se refere à culminação do poder gentio na terra e aponta para um dia de julgamento, quando todas as nações, sem exceção,
ficarão sob a ira de Deus. O apóstolo está dizendo que os judeus, como uma nação, não se livrarão de sua cegueira parcial até o fim dos tempos. Isto corresponde ao ponto no tempo ao qual Jesus estava se referindo quando Israel, como uma nação, invocará o Senhor em verdadeiro arrependimento e vai apelar para ele salvá-lo da aniquilação. Somente então eles reconhecerão e receberão seu Messias, Cristo Jesus de Nazaré, e proferirão aquelas palavras proféticas: Bendito que vem em nome do Senhor.